A aula de hoje ela é sobre a simulação do campo elétrico devido a uma esfera uniformemente carregada, tá? Como dito aqui, é uma aula prática. Nós já estudamos a esfera uniformemente carregada em três momentos distintos, né? O primeiro deles empregando a lei de Coulomb, né, onde nós deduzimos o comportamento do campo elétrico no lado externo dessa esfera, né, a gente viu que se comportava exatamente como uma carga pontual. Depois nós estudamos de novo o mesmo problema usando a lei de Gauss. E daí, nesse caso, né, devido à flexibilidade de análise proporcionada pela lei de Gauss, né, a facilidade de análise por uma distribuição de carga simétrica, que é esse caso, nós estudamos o comportamento do campo elétrico também dentro da esfera. Então, dentro da esfera e fora da esfera. Tá? Nós vimos que o campo elétrico dentro da esfera ele cresce linearmente e do lado de fora da esfera ele decresce, né, com o inverso do quadrado da distância, como uma carga pontual. E na aula de revisão, na aula de exercícios, vocês também resolveram, né, um exercício em que se calculava o campo elétrico dentro da esfera e fora da esfera, né? Então, a gente já viu, também usando a lei de Gauss, então a gente já viu em três momentos como fazer essa análise do ponto de vista algébrico, tá? Deduzindo as equações. O que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente, tá? A gente vai fazer uma simulação numérica. E o software que a gente vai usar para simulação numérica vai nos informar, então, qual é o valor, qual é o módulo do campo elétrico, a direção e o sentido também, mas nesse caso eu estou interessado no módulo, do lado de fora da esfera apenas. Tá? Então, nesse momento, eu vou fazer a simulação do lado de fora da esfera, só para mostrar para vocês a potencialidade do software. Tá? Então, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o método. Tá? É o método dos elementos finitos. Depois vou apresentar para vocês o software FEM, que nós vamos usar na aula de hoje. Ele é um software bem simples, bem leve, gratuito, mas ele é usado, pessoal, tanto pela indústria, no projeto de motores, transformadores, simulações elétricas, eletrostáticas e magnéticas, no caso magnetostáticas, tá? Quanto na academia. Então, pesquisas a nível de mestrado, de doutorado, que envolvem campos magnéticos aí, em motores, transformadores, né? Ele é muito utilizado também. Não é pelo fato dele ser gratuito e ser bem simples, ter uma interface bem simples, que ele não é preciso. Tá? A gente vai ver hoje que o resultado que ele fornece é bem preciso, por sinal. E depois a gente vai, então, para a simulação propriamente dita de uma esfera uniformemente carregada. Tá? Bom, vocês devem ter feito, né, na graduação, uma cadeira chamada Métodos Numéricos Computacionais. Né? Basicamente, o que a gente estuda lá naquela cadeira são técnicas computacionais, que a gente consegue colocar na forma de um algoritmo, né, e programar em alguma linguagem, para solucionar equações ou solucionar sistemas, sejam eles lineares ou não. Né? Alguns exemplos aí, né? Por exemplo, o método de Newton-Raphson é um método numérico computacional para a solução de equações transcendentais. Ok? Bom, o método dos elementos finitos é um método numérico computacional. Não é um método que é utilizado, que é estudado, tá, nessa cadeira. Pelo menos eu não estudei na minha época de graduação. Ele é um método um pouquinho mais avançado, tá? Ele é um método, pessoal, adequado à solução numérica de equações diferenciais. Principalmente se essas equações diferenciais modelarem um sistema bidimensional ou tridimensional, como nesse caso da figura ali que eu coloquei para ilustrar. Tá? E ele tem origem na análise de esforços em estruturas. Então, por exemplo, algumas aplicações, como eu já disse, né, onde ele teve origem, análise estrutural, análise de esforços. Então,
muito usado aí na área de engenharia mecânica, engenharia civil. Então, por exemplo, a gente tem essa peça aqui, eu posso analisar como se dá a distribuição de esforços, né, dentro dessa peça, para, por exemplo, identificar um ponto mais frágil que essa peça possa vir a romper. Tá? Outro exemplo, transferência de calor. Né? Então, como o calor se propaga numa peça metálica, numa placa de circuito impresso, no ar, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de simulação. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. Muito usado aqui no AFSM, escoamento de fluidos. Tá? O professor Thiago Marquesan, o diretor de CT, né, coordena pesquisas nessa área, junto com outro professor, o Vitor Bender, né, que coordena um laboratório específico de simulação. Eles estudam muito como é o comportamento do óleo no interior de transformadores. Então a gente tem um transformador elétrico aí de distribuição, esses que vocês estão acostumados a ver nos postes aí, na quadra de vocês, no bairro de vocês. E esse transformador ele é preenchido dentro daquele tanque, né, com óleo, que tem dois propósitos. O primeiro propósito é garantir isolamento elétrico, tá? E o segundo propósito é refrigerar o transformador. Então, na medida que os enrolamentos do núcleo do transformador, né, os enrolamentos de alta tensão e baixa tensão, esquentam devido às perdas ômicas e o núcleo do transformador também esquenta, esse calor gerado precisa ser transferido para o ambiente externo, ok? Então o óleo tem esse papel, ele esquenta ao ter contato com o núcleo ferromagnético, com as bobinas, e ele circula por aquelas aletas que a gente vê do lado de fora, né? No momento que ele circula pelas aletas, ele leva o calor em direção às aletas e esse calor é trocado, né? A aleta é uma superfície metálica com o ambiente externo. A questão é, qual é o número ideal de aletas desse transformador? Qual é o perfil ideal dessas aletas, né? Qual é a bitola ideal dessas aletas? É melhor usar aleta ou é melhor usar radiador? Na indústria, o pessoal costuma construir protótipos de transformadores e fazer ensaios de aquecimento. E isso é muito caro, né? Então é muito mais simples a gente fazer tentativa e erro num ambiente de simulação. Tá? É muito mais fácil fazer tentativa e erro num ambiente de simulação. Bom, no campo do eletromagnetismo, que é o nosso foco aqui, o método dos elementos finitos passou a ser aplicado a partir de 1968. Para simular campos elétricos e campos magnéticos em estruturas irregulares. Então, quando a gente tem, por exemplo, um para-raio, uma estrutura irregular, um capacitor pode ter uma estrutura irregular, uma placa de circuito impresso tem uma estrutura irregular. Então, é muito difícil a gente modelar matematicamente, né, de maneira algébrica, com equações fechadas, como é o comportamento dos campos elétricos e magnéticos. Então, a partir de 68, aí, o método foi adaptado para problemas de eletromagnetismo. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, tá? Uns de eletromagnetismo, uns não. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um transformador planar. Tá? O que é um transformador planar, pessoal? É um transformador que é construído na própria placa de circuito impresso, onde estão os demais componentes eletrônicos que compõem aquela fonte chaveada, por exemplo. Né? Se a gente pegar aí a fonte chaveada do carregador de bateria do notebook, dá um exemplo, né? A gente pode ter lá dentro, com certeza a gente tem um transformador e esse transformador pode ser planar. Né? Então, nesse exemplo aqui está sendo analisado a distribuição de potencial elétrico, campo magnético, ou mesmo aquecimento, tá? No interior desse transformador. Daria para analisar o campo magnético no núcleo, a distribuição de calor ali nas trilhas, né? As bobinas do transformador elas são feitas na própria trilha da placa, né? Então tem que ser uma placa multicamadas.
Nesse segundo exemplo aqui nós temos um estator de um motor em corte, né? Então são várias análises aqui que estão sendo realizadas e pode até ser uma análise ao longo do tempo, né? Então é possível fazer uma animação do comportamento do campo elétrico no interior do motor ao longo do tempo, tá? É possível fazer isso. Nesse terceiro exemplo aqui, já não é qualquer software de simulação em elementos finitos que faz isso. Nós temos o diagrama de radiação, tá, da antena de um míssil. Tá? Então, esse diagrama de radiação aí mostra como é a sensibilidade dos sensores desse míssil, né, que vão guiá-lo ao longo do percurso até o alvo. Uma aplicação mais, talvez cotidiana para vocês, se não até o momento, né, para o futuro, a gente tem aqui no cantinho embaixo à esquerda, né, uma placa de circuito impresso. Então, nesse caso aqui, está sendo analisada a distribuição de calor nessa placa de circuito impresso, na medida em que algum componente ali, por exemplo, um transistor, um diodo, né, está aquecendo. E está aquecendo os componentes no seu entorno. E por que é importante conhecer como é essa distribuição de calor? Porque a gente pode concluir que existe a necessidade de colocar um dissipador, ou mesmo um dissipador mais uma ventoinha, um cooler, né, para refrigerar, para facilitar a troca de calor. E além disso, a gente tem que acompanhar como é a distribuição de calor lá nos capacitores eletrolíticos que estão em azul lá na placa, ó, à esquerda. Né? Por quê? Porque aqueles capacitores, pessoal, a vida útil deles é fortemente dependente da temperatura de operação. Quanto maior a temperatura de operação, menor a vida útil. Tanto é que, normalmente, esses são os primeiros componentes a estragarem numa placa de um conversor estático, tá? De uma fonte. Não é regra geral, tá? Mas eles têm um grande número de falhas. Já nesses últimos dois exemplos aqui, ó, a gente tem análise de fluidos, né? Então, é uma análise do comportamento, no caso aqui, né, do ar escoando num carro de Fórmula 1. Tá? Então a gente consegue avaliar do ponto de vista aerodinâmico como é o comportamento desse carro na pista, né? Como são as forças que sustentam esse carro preso ao chão, ou no caso da direita ali de um avião, né? Como são as forças, né, que sustentam esse avião no ar. Todo o arrasto que é gerado, a turbulência, devido à turbulência, né, tudo isso pode ser analisado em um software de elementos finitos, né, que faz análise de escoamento de fluidos. Então, essa análise pode ser feita previamente a análise num túnel de vento, né, que seria bem mais caro, seria necessário construir um protótipo, né, levar para o túnel de vento e fazer essa análise. Então a gente pode adiantar muitos problemas e otimizar o processo ainda no ambiente de simulação. Ok? Bom, o método de elementos finitos, pessoal, os softwares que fazem uso do método de elementos finitos, eles têm algumas etapas assim bem definidas, tá? Que são essas 4 descritas aqui, ó. A primeira delas é a discretização do domínio em um número finito de elementos. Então a gente tem uma peça que é muito grande, por exemplo, né? E essa peça ela é dividida em elementos menores, um número finito de elementos. Daí que vem o nome, método dos elementos finitos. Então a gente tem nessa figura aqui de baixo, né, uma figura irregular, que foi dividida em 4 elementos. Ok? A gente consegue observar que existe uma perda de precisão aqui nas bordas, né? O contorno real da figura é curvado e o contorno aproximado são umas retas aí, né? As arestas, né, do elemento finito, né, que modela aquele pedaço ali da peça original. É fácil a gente concluir, olhando para essa figura, que quanto mais elementos a gente usar, mais precisa vai ser a aproximação do contorno real da peça. Por outro lado, mais pesada vai ficar a simulação,
porque quanto mais elementos nós inserimos na simulação, tá? Mais processamento é requerido, mais memória é requerida. O segundo passo é a obtenção das equações que regem cada um desses elementos. Normalmente, a gente tem comportamento não linear, tá? Do calor, do fluido, enfim. Porém, dentro de um elemento, como ele é muito pequeno, a gente pode linearizar a equação diferencial, aproximar por um comportamento linear. Tá? Então, isso simplifica bastante a análise. Isso traz um erro? Sim, traz um erro. Mas como o elemento é muito pequeno, esse erro é muito pequeno. Ok? Depois é feita a conexão de todos os elementos do domínio. Então, a gente tem os nós ali, todos eles identificados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Que interligam todos esses elementos. Então, a gente tem os nozinhos de conexão. E depois a gente tem, então, a resolução do sistema de equações que é obtido para esse domínio, né, que foi discretizado em elementos finitos. Uma curiosidade aqui, vocês veem nessa figura aí elementos de diferentes formatos, né, mas em eletromagnetismo, normalmente os elementos são triangulares. Tá? Normalmente são triangulares. E nesse exemplo aqui, é uma figura em apenas 2 dimensões. Dá para se fazer simulação em 3 dimensões também. Bom, falando agora do FEM, pessoal, cuja tradução é Finite Element Method Magnetics. Apesar do nome dizer Magnetics, tá? Ele não é usado só para magnetismo. Ele é usado também para campos elétricos. Ok? Então tem o site aqui para vocês fazerem o download, tá? Da última versão do FEM. Acredito que vocês tenham acessado e baixado, né? E o FEM, ele divide a simulação, todos aqueles passos que eu mostrei para vocês ali antes, eles são agrupados em 3 passos mais macro, tá? Dentro do ambiente de simulação do FEM. O primeiro deles a gente chama de pré-processamento, o segundo de processamento e o terceiro de pós-processamento. No pré-processamento, a gente tem um ambiente CAD, onde a gente faz o desenho da peça, da figura, enfim, a ser simulada. Tá? A gente faz a representação em CAD, então, do sistema a ser simulado, do problema a ser resolvido. Okay? Também é na etapa de pré-processamento que a gente cria a malha de elementos finitos. Ou seja, a gente passa algumas diretrizes para o FEM para que ele divida essa peça sendo simulada nos elementos finitos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, o número de elementos finitos, ou a gente pode dizer o tamanho máximo que os elementos vão assumir, ou a gente pode deixar o FEM definir tudo também de maneira automática. Isso vale para a maioria dos softwares de simulação em elementos finitos. Tá? Quanto mais tempo a gente dedica à criação da malha, quanto mais a gente refina a malha, tá? Menos tempo a gente perde depois na etapa de processamento. Na simulação que a gente vai fazer aqui, o processamento vai ser muito rápido, tá? Porque é um problema muito simples, mas isso nem sempre é verdade. Para vocês terem uma ideia, aqueles problemas de escoamento de fluidos que eu citei para vocês, né, as análises que o pessoal faz em transformadores, eles têm uma workstation no laboratório, né? Então é um computador dedicado para simulação. E mesmo assim, a simulação muitas vezes se prolonga por 48 horas seguidas. Né? Tem até uma fonte ininterrupta de energia lá alimentando a workstation, para que se tiver uma queda de energia, a simulação não cesse, né? Senão teria que recomeçar de novo do ponto onde parou ou do início. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do quão pesada é uma simulação desse tipo. Isso, claro, depende da complexidade da peça, se o problema é em 2 dimensões, 3 dimensões, se tem alguma simplificação no desenho que pode ser feita, que não vai influenciar no resultado, se o problema a ser simulado tem alguma simetria, como no exemplo que a gente vai ver hoje. Tá? Então é na etapa de processamento que o método numérico é realmente resolvido pelo software. E depois a etapa de pós-processamento
é onde é realizada a exibição dos resultados para que a gente possa fazer a análise. Eu gostaria de salientar que essas etapas elas não precisam todas serem executadas no mesmo software, né? Então, por exemplo, a etapa ali de desenho em ambiente CAD pode ser feita em outro software. Tá? Então, se vocês usam o AutoCAD, né, dá para desenhar no AutoCAD e importar para o software de análise em elementos finitos. O método numérico, sim, roda no software específico, né? E a etapa de pós-processamento, vocês podem visualizar em outro software também. Vocês podem pegar os dados gerados e plotar, por exemplo, no MATLAB ou no Octave. Tá? Então, vocês podem fazer análise desses resultados em outro software, não necessariamente no ambiente fornecido pelo software de simulação em elementos finitos. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a introdução sobre o tema e sobre o software. E agora a gente vai falar sobre o problema a ser resolvido na aula de hoje. Tá? Então, a gente pretende determinar o campo elétrico E no ponto P, devido a uma esfera uniformemente carregada. Então, observem aqui, a gente tem uma esfera com carga Q, não foi dita a carga, tá? A gente pode escolher qualquer valor de carga. O ponto P ele está externo à esfera, então a gente vai analisar aqui no ambiente externo, quando essa carga aqui, que é um volume de cargas, se comporta como uma carga pontual, como nós vimos. Né? Então, o comportamento do campo elétrico, a gente já deduziu, né? Ele é regido por essa equação, Q sobre 4πε0r, onde R é a distância do ponto P ao centro da esfera, no sentido do vetor unitário aí, que une o vetor distância, que aponta do centro da esfera para o ponto de interesse. Tá? As dimensões dessa esfera aqui estão exageradas, tá? Eu quis trabalhar no SI, mas isso não faz diferença, tá? É só um problema ilustrativo. Né? Então, por exemplo, ó, essa esfera ela tem um diâmetro de 20 metros, ou seja, um raio de 10. Né? E o ponto P está distante 40 metros do centro da esfera. Tá? Então, esse é o problema que a gente vai simular. Isso dá para escolher no FEM quais são as unidades, então isso poderia ser convertido para centímetros, para milímetros, para polegadas, tá? Ele tem esse grau de flexibilidade lá. Eu quis trabalhar direto no SI, porque daí a gente pode usar esses dados direto nessa equação depois e comparar os resultados. Tá? Bom, vamos lá. Analisando o problema, pessoal. Eu vou assumir na simulação que a nossa carga tem o valor de 1 milicoulomb, 1 vezes 10 na menos 3 coulomb. Vocês podem assumir qualquer outro valor na simulação de vocês, tá? Claro, o resultado vai dar diferente, mas depois vocês comparam com a equação teórica ali, que dá o valor do campo elétrico, e vocês vão saber qual foi o erro gerado na simulação, tá? Então, eu escolhi aqui 1 milicoulomb, valor arbitrário, poderia ser qualquer outro valor. Bom, analisando esse problema, pessoal, a gente já conclui que existe um eixo de simetria, né, o eixo Z ali, ó, que passa pelo centro da esfera. Tá? Então, eu não preciso desenhar a esfera em 3 dimensões. Eu posso desenhar só uma lateral da esfera e dizer que essa lateral está circundando esse eixo de simetria. Tanto é que o FEM não permite análise em 3 dimensões, tá? O FEM só permite análise em 2 dimensões. Mas isso não é problema, tá? Ele permite que a gente defina um eixo de simetria e ele emula o comportamento, então, no entorno desse eixo de simetria, como se o objeto que nós estivéssemos simulando tivesse 3 dimensões, ou seja, tivesse largura e profundidade, além da altura aqui representado, tá? O outro eixo do FEM, ele chama de R, é o eixo horizontal ali. Tá? Então, está no sentido horizontal de crescimento do raio dessa esfera. Ok? Bom, então, o perfil da esfera que a gente vai desenhar é só o perímetro externo dela ali. A gente vai representar só esse perímetro que está em preto aqui, ó. E a gente vai dizer que esse perímetro aqui é uma esfera condutora, tá? Com carga de 1 milicoulomb, distribuída ao longo, então, desse condutor curvo aqui em preto.
E quando a gente define que Z é o eixo de simetria, esse condutor preto aqui, ele circunda, então, o eixo Z, formando uma esfera. Não interessa se a esfera é oca, se a esfera é maciça, tá? Porque a gente não vai analisar como é o comportamento do campo elétrico no interior da esfera, só do lado de fora da esfera, ok? Bom, uma outra configuração que é praticamente obrigatória na maioria dos softwares de simulação de elementos finitos é definir qual é o limite de simulação, ou seja, qual é a borda, né, da simulação. Por quê, pessoal? Porque senão o software ele não sabe até onde ele vai ficar criando os triângulos que compõem os elementos finitos, né? Obviamente ele vai criar triângulos no entorno aqui da esfera, se a gente quisesse do lado de dentro da esfera também, e do lado de fora, até onde que ele vai criando esses triângulos? Até o infinito? Não dá, porque senão eu vou ter um número infinito de elementos, né? E a simulação não terminaria nunca. Então a gente tem que definir qual é o limite de simulação, qual é a fronteira aqui da nossa simulação. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa esfera ela tem um diâmetro de, deixa eu lembrar aqui, de 20 metros, então ela tem um raio de 10 metros. E eu vou colocar o limite aqui, a borda da simulação, com um raio de 50 metros. Tá? Então eu tenho 10, tá fora de escala aqui o desenho, tá? Então eu tenho 10 metros de raio para a esfera e 50 metros de raio aqui para a borda de simulação. Lembrando, o nosso ponto P ele está a 40 metros do centro da esfera. Tá? Então o limite da simulação aqui está englobando o ponto P. Poderia colocar mais longe, poderia também, sem problema nenhum. Tá? Só que a simulação vai ficar um pouco mais pesada. Bom, com base nisso, a gente define então as coordenadas dos pontos que a gente vai colocar no FEM. Né? Então o primeiro ponto ali embaixo, ó, ponto 0 e 0. 0 de Z, 0 de R. O segundo ponto, eu escolhi, né, 0 e 40. Então, 0 de R, né, e 40 de Z. O terceiro ponto, 0 e 60. 0 de R e 60 de Z. Observem, ó, 60 menos 40 dá os 20 metros de diâmetro da esfera. Tá? E o último ponto aqui em cima, 0 de R e 100 de Z. Completando, então, um diâmetro dessa esfera de fora aqui, que é a borda, o limite da nossa simulação, de 100 metros, ou seja, raio de 50. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no FEM? A gente vai entrar com esses 4 pontos e nós vamos desenhar esses dois segmentos de reta em preto, aqui ligando o ponto 0, 0, 0 e 40 e 0, 60, 0 e 100. E esses dois arcos de circunferência, um que representa a esfera, que está entre o ponto 0,40 e 0,60, e o outro que representa a borda, entre o ponto 0,0 e 0,100. Tá? E a gente vai definir a borda como sendo borda e a esfera como sendo um elemento condutor de carga 1 milicoulomb. Ok? Bom, então agora, pessoal, a gente vai para o FEM construir junto, no ambiente CAD, essa simulação e configurar a simulação para criar a malha e depois analisar os resultados. Tudo bem? Esse aqui é o ambiente do FEM. Muito simples, né? A gente tem um espaço aqui em branco, sem nenhum projeto aberto. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser criar um projeto. E no nosso caso, é um problema de eletrostática que a gente vai simular. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Entra no menu File, New, ou simplesmente dá Ctrl N no teclado. Tá? Daí vai aparecer essa janela aqui, ó, Create a New Problem. Então, a gente vai escolher um problema de eletrostática. Tá? Então, é a segunda opção, Electrostatics Problem. Ok? E dá um OK. Bom, agora a gente está aqui em
no ambiente CAD para fazer o desenho do nosso objeto, né, da nossa esfera e da borda de simulação. Eu vou passar rapidamente aqui no menu de ferramentas, tá, na barra de ferramentas, só para que vocês saibam o que é cada uma dessas ferramentas. Tá? A primeira delas, que veio selecionada aqui por padrão, são os nós. Então, são os pontos que a gente vai desenhar, que a gente vai configurar na figura. Tá? A segunda ferramenta são os segmentos de reta, que a gente vai usar para conectar os pontos em linha reta. A terceira ferramenta são os arcos de circunferência, que a gente vai usar para conectar os pontos de maneira curva. A gente vai dizer também qual é o passo em graus e quantos graus tem esse segmento de reta. A terceira ferramenta, pessoal, esse botãozinho verde aqui, são os labels. Com essa ferramenta que a gente define, por exemplo, que o espaço entre a esfera e a borda de simulação é preenchido com ar ou preenchido com vácuo. Tá? Então, os materiais que preenchem os espaços, né, de simulação são definidos com essa ferramenta aqui. Então, basicamente, a gente vai usar esses 4 botõezinhos aqui. Depois, esse botão em amarelo aqui com os quadradinhos, ó, é o botãozinho que a gente usa para gerar a malha de elementos finitos, ou mesh. Okay? Então, no momento que a gente aperta aqui, com base nas configurações que foram feitas, o FEM vai criar a malha de elementos finitos. Já chamo a atenção de vocês nesse momento. Tá? No momento que o FEM termina a criação dos elementos finitos, ele diz qual foi o número de elementos criados. No meu computador, provavelmente vai ser diferente do computador de vocês, que vai ser diferente do computador dos outros colegas. Depende da versão do FEM, depende se é 32 bits, 64 bits, depende especificamente das configurações do computador de vocês, porque a gente vai definir o tamanho máximo dos elementos nessa simulação. Mas a gente não vai dizer o tamanho mínimo. Então, o FEM vai tomar uma decisão aí de maneira automática. E pode ser que nos diferentes computadores aí a decisão seja levemente diferente. Tá? O outro botão do lado, que tem uma engrenagenzinha, é o botão que a gente clica para rodar o método numérico. Tá? Então, no momento que a gente clica nesse botão, o FEM vai rodar o método, né, de elementos finitos, solucionando, então, as equações diferenciais que compõem a nossa peça e o nosso problema. Tá? Vai ser bem rápido, a menos que vocês tenham feito alguma configuração errada. Nosso problema aqui é muito simples, são poucos elementos. Então, é questão de 1 segundo ele já roda. Tá? E o terceiro botão aqui, que é um óculos, a gente vai clicar nele para que o FEM passe para um outro ambiente onde ele exibe os resultados. Então, ele vai mostrar um gráfico, por exemplo, da intensidade do campo elétrico, né, no espaço, né, em 2 dimensões ali. A gente pode pegar o valor numérico também do campo elétrico num determinado ponto, o vetorial ou em módulo. Tá? Então, é possível fazer isso. Ok? Então, uma explicação rápida aqui das ferramentas. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai entrar com os pontos que compõem o nosso problema. Antes disso, a gente tem que definir qual é o tipo de problema. Lembrem que eu comentei que o nosso problema tem um eixo de simetria. Né? A gente tem um eixo Z de simetria. Então, a gente clica aqui em Problem. Tá? E daí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, Problem Definition. O tipo de problema, o Problem Type, é axissimétrico. Então, escolham axissimétrico. Então, nesse momento, o eixo vertical será o eixo Z, o eixo de simetria, e o eixo horizontal será o R. Tá? Na segunda opção aqui, ó, Length Units, a gente vai escolher metros.
Como eu disse para vocês, pessoal, existe aí uma série de unidades que a gente pode escolher. Tá? A gente vai trabalhar no SI, nesse caso aqui, por simplicidade. Então, vamos escolher metros. Tá? Problem type, axis symmetric, length units, meters. A gente não vai mexer na precisão aqui, vamos deixar as configurações default do FEM. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os pontos que eu mostrei na apresentação de slides para vocês, para depois desenhar os segmentos de reta, né, e os arcos de circunferência. Então, se já não estiver selecionado, vocês podem selecionar aí o primeiro botãozinho da barra de ferramentas aqui, ó, que é para definir os nós. E a gente vai entrar com as coordenadas desses nós. Lembrando, a primeira coordenada é a coordenada horizontal, é a R, e a segunda coordenada é a coordenada vertical, que é a Z. Como que a gente faz para entrar com as coordenadas, pessoal? A gente pode... Eu vou mostrar para vocês aqui, mas vocês não façam, tá? A gente pode ir clicando na tela, ó. Então, os pontos vão sendo colocados, mas sem muita precisão, porque depende, né, da precisão do nosso mouse, da nossa mão. E a segunda maneira é teclando Tab. Tá? Então, se a gente tecla Tab, vai abrir uma janelinha perguntando as coordenadas do ponto. Então, a coordenada R e a coordenada Z. Ok? Para deletar um ponto, caso vocês coloquem um ponto errado, não se preocupem nesse momento, tá? Depois a gente deleta. Primeiro entrem com os pontos, se vocês colocarem um ponto errado, deixem ele, depois a gente localiza esse ponto e exclui, tá? Mas para excluir um ponto, por exemplo, como que eu vou excluir esses pontos aqui que eu coloquei na tela, tá? Para selecionar um ponto, um segmento de reta, alguma coisa no FEM, a gente clica com o botão direito do mouse, né? Então eu clico com o botão direito, selecionei, ele ficou vermelho e dou delete. Então, vou deletar esses pontos aqui, tá? E agora eu vou entrar com os pontos de verdade que a gente precisa. Então, vou dar Tab e o nosso primeiro ponto é o ponto de coordenadas 0 e 0. Tá? O ponto apareceu bem aqui no cantinho aqui embaixo, tá? Os outros pontos provavelmente não vão aparecer na tela, porque a gente está com muito zoom aqui. Mas depois a gente ajusta o zoom para enxergar todos eles. Tá? Não se preocupem se eles não aparecerem. Então, o primeiro ponto é 0 e 0. Vamos para o segundo ponto. Vou dar Tab de novo. O segundo ponto é 0 e 40. Já não apareceu na minha tela aqui, mas não tem problema. Depois a gente olha. Então, o segundo ponto, 0 e 40. O terceiro ponto é 0 e 60. 0 do R, 60 do Z. E o quarto ponto é 0 e 100. Então, 0 do R, 100 do Z. Lembrando que eu dei Tab, né, para aparecer essa janelinha aí que solicita as coordenadas do ponto. Tá? Coloquei os 4 pontos. A gente vai exibir todos os pontos. Como que a gente faz isso? View Natural. Tá? Então a gente vem aqui, ó, no menu View e clica em Natural. E aqui no cantinho, ó, bem no eixo Z, a gente vai enxergar os 4 pontos que nós inserimos. O 0, 0, o 0 e 40, o 0 e 60 e o 0 e 100. Tá? Dá para usar as setas do teclado aqui para navegar para lá e para cá. Então, por exemplo, eu vou apertar para a esquerda aqui, ó. Então, para navegar na janela, né? Então agora ficou mais fácil de ver os pontos aqui, ó. Tá? Ficaram mais no meio aqui. Então, a gente consegue navegar aqui na tela usando as setas do teclado. Tá? Próximo passo. Desenhar os segmentos de reta.
Então agora eu vou para a segunda ferramenta aqui, a ferramenta de segmento de reta, tá? E vou clicar no ponto 00, ele tem que ficar vermelho, tá? Ele tem que ficar vermelho. Cliquei no ponto 00 e vou clicar no ponto 0,40. Desenhei o primeiro segmento de reta. Vou adiante. Vou clicar no ponto 0,60, ele tem que ficar vermelho, e vou clicar no ponto 0,100. Desenhei o segundo segmento de reta. Tá? Aqui no meio a gente vai desenhar a esfera, só a borda da esfera, né? E na parte mais externa aqui a gente vai colocar a borda da simulação. Tá? Então, com a ferramenta de segmento de reta, desenhamos esse limite aqui de baixo e esse aqui de cima. Agora, eu vou para a ferramenta de arco de circunferência. Ok? Vou pegar a ferramenta de arco de circunferência, a terceira das ferramentas aqui. Essa aqui tem umas configurações a mais para serem feitas. Tá? Vamos lá. Vou desenhar primeiro a esfera. Então, eu vou clicar primeiro no ponto 0,40 e depois no ponto 0,60. Essa ordem é importante, tá? Primeiro no ponto de baixo, depois no ponto de cima. Por que que essa ordem é importante? Porque dessa forma, o arco de circunferência vai ser desenhado à direita. Se vocês clicassem primeiro no ponto de cima e depois no ponto de baixo, o arco seria desenhado à esquerda. Tem problema? Não, mas aí todo o CAD de vocês vai ter que ser desenhado aqui para a esquerda, tá? Naquela figura que eu coloquei na apresentação, está tudo desenhado para a direita. Então, primeiro no ponto de baixo, depois no ponto de cima. Aí ele vai abrir essa janela aqui, ó. Propriedades do segmento de arco. Bom, quantos graus tem o nosso arco, pessoal? 180 graus. Metade de uma circunferência, 180 graus. E qual é o passo, né, para ele desenhar? Na verdade, não é um círculo perfeito, são várias retas, né? A configuração default aqui, ó, de 1 grau, é mais que suficiente, tá? Para a gente ter uma boa precisão na simulação. Então, eu não vou mexer. Então, eu vou deixar aqui 1 grau. Então, o arco é de 180 graus e o passo é de 1 grau. Dou um OK. Tá aí o nosso arquinho de circunferência, que é a nossa esfera. Tá? Agora, eu vou desenhar a borda da nossa simulação. Então, com a ferramenta de arco de circunferência selecionada ainda, vou clicar no pontinho aqui de baixo, no ponto 0 e 0. Vou clicar no ponto lá de cima, 0 e 100. Ele vai perguntar de novo quais são as configurações. Ele manteve as configurações que eu entrei, 180 graus e 1 grau. E ele vai desenhar agora aqui, então, para a gente, a borda do limite da nossa simulação. Tá? A gente quer analisar, pessoal, onde o comportamento do campo elétrico nesse espaço aqui, ó, entre a esfera e a borda da simulação. Se vocês quiserem, não é obrigatório, tá? Mas só para facilitar depois a análise, dá para colocar o pontinho aqui que a gente quer analisar, tá? O pontinho que a gente quer analisar, ele está afastado 40 metros do centro da esfera, né? 40 metros do centro da esfera, e ele está bem aqui no meio, né, da altura da esfera, que é a coordenada 50 do Z. Ok? Então, se vocês quiserem, não é obrigatório, tá? A gente pode colocar um pontinho aqui só para nos guiar depois. Então, eu vou voltar aqui para a ferramenta de ponto. Vou dar um Tab. E vou colocar, ó, coordenada R, 40. Coordenada Z, 50. Coordenada R, 40. Coordenada Z, 50.
aqui está o pontinho que a gente vai analisar o campo elétrico. Tá? Beleza, pessoal. Feito isso, a gente tem que definir agora que esse segmento de arco aqui interno é a esfera, com uma carga de 1 milicoulomb, que esse segmento de arco aqui do lado de fora é a borda da simulação, e que esse espaço entre a esfera e a borda da simulação é o espaço livre, ou pode ser ar também. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, vamos escolher quais são os materiais que a gente vai usar na simulação. Então, vocês entrem aqui no menu Propriedades, Properties. Última opção, Material Library, tá? Biblioteca de materiais. Então, menu Propriedades, opção Biblioteca de materiais. Quando vocês entrarem aqui, vai aparecer essa janelinha aqui. Bom, tem uma série de materiais aqui, já cadastrados, tá? A gente pode cadastrar novos, sem problema nenhum. Então, só para vocês terem ideia, quais são os materiais cujas propriedades elétricas já estão cadastradas. Tem o ar, que é o que a gente vai usar, etanol, mica, que é um isolante, nylon, papel, porcelana, PVC, silício, teflon, vinil, óleo de transformador, água a 20 graus, a 50 graus. Tem uma série de materiais aqui já cadastrados, tá? A gente vai usar o ar. Então, o que a gente faz? Clica aqui no ar e arrasta aqui para a direita, Então, aqui em Model Materials, vai aparecer o Air, que é o ar. Então, é só esse material que a gente vai usar na simulação. Ok? Então, eu cliquei aqui no Air e arrastei para a direita e coloquei aqui na Model Materials, o ar, no caso, que é o único material que vai ser utilizado. Tá? Então, ok. Pronto. Já escolhi o material. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que dizer que esse espaço aqui, em branco, entre a esfera e a borda da simulação, é preenchido por ar. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui no quarto botãozinho, que é o botão Block Labels, tá? O botãozinho verde, clica nele e clica em qualquer lugar nesse espaço em branco aqui, dentro desse domínio fechado, tá? Então, vou clicar aqui, em qualquer lugar. Ele vai aparecer aqui, então, um pontinho, escrito, nada dentro, tá? Como que eu faço para dizer que esse pontinho aqui representa o ar, pessoal? Clico com o botão direito nele, ele vai ficar vermelhinho, tá? E teclo espaço no FEM para a gente entrar com as propriedades de qualquer elemento, tá? O botão que a gente aperta é o botão de espaço, tá? Então eu seleciono com o botão direito e aperto espaço. Muito bem. Vai abrir essa janelinha aqui, de propriedades desse material, desse bloco. O que a gente tem que informar aqui, pessoal? Aqui onde diz Block Type, se vocês clicarem aqui no menu, vai aparecer o Air, que é o material que vocês adicionaram na simulação. Tá? Então, escolham Air. Muito bem. Todo esse espaço fechado aqui, no nosso desenho, vai ser preenchido com ar. Tá? Se eu quisesse colocar materiais diferentes, eu teria que dividir aqui o espaço, tá? E colocar um bloquinho desses em cada um dos espaços. O que a gente vai fazer agora?
Essa opção aqui, ó, Let Triangle Choose Mesh Size. Isso aqui, ó, é para que o FEM defina de maneira automática o número de elementos ou o tamanho dos elementos, tá? Que ele vai colocar na simulação, na nossa malha de elementos finitos. A gente vai desmarcar isso aqui e nós vamos dizer aqui, ó, em Mesh Size, que o tamanho máximo dos nossos elementos é 1 metro, tá? Esse vai dar o tamanho máximo do elemento, não o tamanho mínimo. Se o FEM julgar que próximo da esfera, próximo da borda, próximo do ponto de análise, ele precisar de mais detalhes, ele vai refinar automaticamente a malha, ou seja, ele vai diminuir o tamanho dos elementos finitos, tá? Mas o mesh, então, o mesh size determina qual é o tamanho máximo, tá? 1 metro. Se alguém quiser fazer o teste aí, deixar essa opção ligada, pode fazer esse teste, tá? Vai dar um resultado um pouquinho diferente do que a maioria de nós vai obter, mas vai funcionar também. Ok? Deem um ok. Está definido, ó. Esse espaço todo aqui agora é preenchido por ar. Ok? O espaço todo é preenchido por ar. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai criar um condutor. Por quê? Para dizer que esse arco de circunferência aqui, ó, é um condutor carregado com uma carga de 1 milicoulomb. Voltamos de novo agora no menu Propriedades. Então, cliquem aqui em Properties e venham na opção Condutores, Conductors. Tá? Então, menu Properties, opção Conductors. Ele vai abrir agora, então, essa janelinha aqui, ó, Property Definition, que é para a gente criar um condutor. Por enquanto, não tem nada definido aqui, ó, se vocês olharem, tá vazio. Mas a gente vai criar, então, uma propriedade, no caso, um condutor. Ok? Então, agora, cliquem nesse botão aqui, ó, Add Property. Primeiro botãozinho, Add Property. Vai abrir essa segunda janelinha. Tá? Que nome vocês vão dar para essa propriedade? Eu vou dar o nome de condutor. Ou vou dar o nome de esfera, tá? Esfera. Pode dar o nome que vocês quiserem, tá? Vou chamar de esfera. E aí vocês observem aqui, ó, que tem duas opções, ó. A gente pode dizer qual é o potencial na esfera, né? Então, prescribed voltage, ou a gente pode dizer qual é a carga da esfera, total charge, em coulomb, tá? Eu vou dizer qual é a carga, porque a nossa equação lá é em função da carga, tá? Então, eu vou dizer aqui que é 1e menos 3, 1 mili, tá? Não ponham 1m, ele não vai entender o m como mili, tá? Escrevam 1e menos 3. Então, 1 vezes 10 na menos 3, ok? Essa é a carga, então, da esfera. Criamos essa propriedade, vou dar um ok. Já apareceu aqui a propriedade, ó, esfera. Vou dar um ok de novo. Criei essa propriedade. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que dizer que esse segmento de arco aqui, ó, é a minha esfera, carregada com 1 milicoulomb. Como que eu faço isso? Venho aqui na barrinha de ferramentas e seleciono a ferramenta de arco de circunferência, né, o terceiro botãozinho. Clico com o botão direito do mouse em cima do arco de circunferência. Ele vai ficar vermelho, tá? E teclo espaço. Vou entrar nas propriedades desse arco. Ok? Nas propriedades desse arco, a última opção aqui, ó, é In Conductor.
Se vocês clicarem aqui no menu suspenso, vai ter a propriedade que a gente acabou de criar, chamada, no meu caso aqui, de esfera. Tá? Seleciono, dou um OK. Muito bem. Agora o FEM sabe que este arco de circunferência é um condutor e esse condutor tem 1 milicoulomb de carga. Tá? Então, repetindo. Cliquei no botão de arco de circunferência, cliquei com o botão direito na circunferência, teclei espaço, na opção InConductor eu selecionei aqui a propriedade que foi criada agora há pouco, né? No menu Properties, Conductor, que eu chamei de esfera. Tá? Muito bem. O que a gente tem que configurar agora, pessoal? A gente tem que dizer para o FEM que essa aqui é a borda da simulação. Tem que tomar muito cuidado com os softwares de simulação em elementos finitos, com a definição da borda. Por quê? Porque se a borda for mal configurada, ela interfere no resultado da simulação. Tá? Isso é bem problemático. Então, vou dar um exemplo para vocês, quando o pessoal está fazendo simulação de fluidos, né? Simulação aerodinâmica, que eu tenho ar passando aqui dentro, por exemplo, né? Eu tenho fluido, né? O ar está se deslocando. E eles querem analisar como é o comportamento das forças, da pressão num aerofólio. Então, eles vão desenhar o aerofólio aqui dentro e as bordas da simulação eles vão colocar muito longe desse aerofólio. Por quê? Para que as bordas, né, não interfiram no comportamento do fluxo de ar lá no aerofólio. Para que lá no aerofólio o fluxo de ar seja laminar. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aqui na simulação eletrostática, a mesma coisa. Porque, em tese, né, a simulação ela iria até o infinito, né? O campo elétrico ele vai até o infinito. Só que a gente está limitando o nosso espaço aqui a essa borda de simulação. Então, a gente tem que configurar ela adequadamente para que isso não seja interpretado como um outro material condutor, uma outra carga, né, ou com um potencial diferente. Então, eu consultei o manual do FEM, né, o help do FEM, e lá ele tem a informação de como configurar a borda nesse tipo de simulação para que ela não interfira no resultado. Tá? Então, essa informação que eu vou passar para vocês, ela está bem detalhada no manual do FEM, no manual do software. Vamos lá, a primeira coisa é criar a propriedade. Então, a gente vai entrar aqui em Properties, de novo, e Boundary, né, que é a borda, o limite. Então, Properties, Boundary. Muito bem. De novo, caímos numa janelinha em que a gente não tem nenhuma propriedade de borda definida. Então, a gente vai criar uma propriedade. Add Property. Clicar no primeiro botão. Beleza. Abriu essa janelinha, Boundary Property. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar um nome aqui para o meu limite de simulação. Vou chamar de borda. Tá? Bom, aqui no tipo de borda, a gente tem algumas opções. Uma delas, por exemplo, é definir qual é a tensão. Então, eu poderia dizer que é 0 volts, se eu quisesse, né? Ou qualquer outra tensão. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou mudar esse tipo aqui, ó, para Mixed. Tá? Então, aqui onde diz BC Type, eu mudei para Mixed. Se vocês observarem, as opções aqui para definir agora tensão e definir densidade de carga estão desabilitadas. E eu tenho dois coeficientes aqui, ó, para serem definidos. Esses coeficientes vão entrar numa equação, tá? Aí tem que ver lá no manual do FEM como é essa equação.
Eu vou passar para vocês aqui qual é o dado que a gente tem que entrar aqui nesses coeficientes, tá? Para que essa borda, nesse tipo de simulação eletrostática, não interfira no resultado. O que a gente tem que escrever aqui é o seguinte, ó. 2 vezes asterisco, né? EO, que seria o epsilon zero, né? EO, que seria o epsilon zero, ele já tem essa constante salva no FEM, dividido pelo raio da borda. O raio da nossa borda é 50 metros. Ok? Então vejam se vocês conseguem ler aí. Eu vou repetir de novo. Então, fui em Properties, Boundary, cliquei em Add Property, apareceu aqui o Boundary Property, dei o nome borda, o tipo eu disse que era Mixed, e aqui nas configurações do Mixed, no coeficiente C0, eu escrevi 2 vezes EO, não é E0, é EO, dividido por 50, que é o raio da nossa borda. Se vocês tivessem botado essa borda aqui a 100 metros de raio, 200 metros de raio, vocês teriam que mudar então essa informação aqui do denominador, tá? E o coeficiente C1 vocês deixam em 0. Deem um OK. Já tenho essa propriedade agora definida. Deem outro OK. Selecionem a ferramenta de arco, né, de circunferência. Cliquem com o botão direito nessa circunferência externa. Ela vai ficar vermelha. Teclem espaço. Vai abrir aqui então as propriedades dessa circunferência. Aqui onde diz, ó pessoal, Boundary Conditions, segundo menuzinho aqui suspenso, ó, Boundary Conditions, vocês vão escolher então a propriedade que a gente acabou de criar, que se chama, no meu caso aqui, borda. Tá? Então, recapitulando, arco de circunferência, cliquei com o botão direito no arco da borda, teclei espaço, abriu essa janela, fui em Boundary Conditions e selecionei borda. Tá? Foi a propriedade criada. Se vocês lembrarem, antes, né, quando nós estávamos aqui na circunferência da esfera, nós viemos aqui embaixo em Inconductor e selecionamos, né, a esfera com carga de 1 milicoulomb. Agora aqui é borda. Deem um OK. Pronto. O CAD e o Mesh, né, a malha de elementos finitos, estão configurados. Fizemos o desenho, atribuímos todas as propriedades ao espaço preenchido por ar, a esfera com carga de 1 milicoulomb, a borda, né, limite da nossa simulação, e definimos também qual é o tamanho máximo dos elementos finitos que vão preencher esse espaço de ar. Ok? Clicar nesse botãozinho amarelo aqui, ó, que é o que gera a malha de elementos finitos, ou seja, cria o mesh, tá? Vou clicar. Ah, detalhe, ele disse aqui que a minha simulação não foi salva ainda, tá? Então, provavelmente vocês não salvaram também. Então, basta ir no menu File, Save, deem um nome aí, aula, por exemplo, tá? Deem um nome. E agora sim, cliquem no botãozinho aqui que gera a malha de elementos finitos. Gerou a minha malha aqui. No meu caso, foram criados 4.600 nós. Tá? 4.600 nós. Os nós são os pontinhos que ligam um elemento finito no outro, né? São os vértices. Se vocês olharem, pessoal, eu vou dar zoom aqui, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Bem aqui no entorno da esfera, ó,
Os elementos finitos são bem pequenininhos, para ter mais precisão do campo elétrico, né? Já que o campo é mais intenso aqui, ó. Se a gente for se deslocando aqui para a direita, ó, a gente vê que os elementos finitos eles ficam limitados mais ou menos ao tamanho máximo. Aqui está o pontinho que eu coloquei, ó. Tá? E aqui na borda também eles são um pouquinho menores, tá? Então só para mostrar para vocês que o FEM ele varia um pouco, né, o tamanho dos elementos finitos, onde ele suspeita que o campo elétrico vai variar de maneira mais intensa, ele precisa de mais precisão, né? Então ele cria mais elementos finitos, tá? Vou dar um View Natural para enxergar tudo de novo. Ficou assim, então, a minha malha de elementos finitos. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou clicar no botãozinho aqui da engrenagem, que é para rodar o método numérico computacional. Então, clique no botãozinho, já rodou, tá? É rápido assim. No meu caso, deu menos de 1 segundo. Se no caso de vocês está processando, está demorando, tem alguma coisa errada, tá? Vocês me chamem no chat aí que eu dou uma olhada, tá? Então é bem rápido, ó. Clica e ele roda, ok? Terceiro passo, pessoal, vamos visualizar o resultado. Então basta clicar aqui no óculos, né, no botãozinho do óculos, que é para visualizar os resultados da simulação. Então, no momento que a gente clica aqui, ele vai exibir um gráfico de densidade, tá? Um gráfico em 2 dimensões aqui, ó, de densidade. Quanto mais tendendo a rosa, magenta, não sei exatamente o nome dessa cor, quanto mais tendendo a magenta, mais intenso é o campo elétrico, maior é o potencial, aqui ele está informando o potencial aqui também, ó, tá? Quanto mais tendendo a azul claro, esse ciano aqui, né, mais fraco é o campo elétrico, tá? E menor é o potencial também. Nesse caso aqui, a gente não está interessado, né, no potencial, que é o que está sendo exibido nessa escala aqui. A gente está interessado na intensidade do campo elétrico. E num ponto específico, né, nesse pontinho aqui, ó, que tem 50 de Z, 50 de altura, 40 de raio. Então, como que eu faço para saber o campo elétrico nesse ponto? Ou eu clico no ponto, tá? Mas se vocês olharem as coordenadas que aparecem aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, vocês vão ver que é bem difícil clicar no ponto exatamente 40 de R e 50 de Z. Então, o que dá para fazer para ter precisão é teclar Tab, né? E aí colocar aqui as coordenadas do ponto que a gente quer analisar. 40 de R e 50 de Z. Tá? E aqui, então, estão as informações. Ó. No ponto 40, 50, ele deu potencial, densidade de fluxo elétrico, né? O módulo, densidade de fluxo elétrico no sentido R e no sentido Z, campo elétrico em módulo, campo elétrico no sentido R e no sentido Z. O que a gente está interessado é nisso aqui, ó. Módulo, né, a intensidade do campo elétrico naquele ponto P ali. No meu caso, deu 5.619,17 volts por metro, tá? 5.619,17 volts por metro. O que eu vou fazer? Eu quero saber se esse valor que nós calculamos aqui, vocês podem fazer depois aí também, podem fazer com a calculadora, podem fazer no MATLAB, no Octave. Tá? Eu vou fazer no MATLAB. Eu quero saber se esse valor que foi simulado aqui, ó, é preciso comparado ao valor teórico. O valor correto é o valor teórico, tá? A simulação ela é sempre uma aproximação. Então eu vou pegar essa informação aqui, tá? E vou levar ela para o MATLAB e vou calcular o erro. Então acompanhem comigo aqui, ó.
impromatilar. Então, o E simulado, tá, foi de 5.619,17. Tá? Eu vou calcular agora o E teórico. Qual é a equação para calcular o E teórico? É o valor da carga, 1 no expoente menos 3, dividido por 4 vezes π vezes 8,854 no expoente menos 12, que é o epsilon zero, tá? Vezes a distância ao quadrado. A distância do nosso ponto ao centro da esfera é de 40 metros. 40 ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a equação para o cálculo do campo elétrico. Equação teórica para uma carga pontual ou para uma esfera, se a gente estiver do lado de fora da esfera. O resultado deu esse aí, 5.617. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o erro. Então, eu vou comparar o valor teórico com o simulado, vou normalizar para o valor teórico, que em tese é o valor correto, tá? E vou transformar isso num valor percentual. Vocês podem fazer aí também. Então, vai ficar, calcular a diferença aqui, ó. E simulado menos E teórico dividido por E teórico vezes 100. Tá? Pegando o valor simulado, subtraindo o teórico, normalizando para o teórico, que é a minha referência de valor correto, tá? E multiplicando por 100 para dar em valor percentual. Peraí. Aqui. Olha só. O erro, pessoal, deu 0,03%. 0,03%. É uma aproximação muito boa de simulação, pessoal. É muito comum em simulações em elementos finitos a gente ter resultados com erros aí na faixa entre 5%, 10% até, tá? É comum a gente encontrar isso porque a simulação é uma aproximação. Como que a gente pode melhorar o resultado? Botando mais elementos finitos, melhorando aquele passo em graus, né, dos arcos de circunferência. Tá? Então, são algumas possibilidades para melhorar a precisão. No meu caso aqui, ficou muito preciso. Eu não mudaria absolutamente nada. Tá?